Convidamos o professor Antônio Costa para conferir a palestra História do Movimento das Terapias Naturais em Sergipe. O professor é terapeuta e um dos colaboradores da Fundação da FENAT, Seção Aracaju, Sergipe. Doutor e mestre em Ciências Sociais e em Linguística Textual. Graduado em Letras, pedagogo, psicopedagogo clínico e institucional, licenciado em Artes Visuais e Educação Especial, bacharel em Direito e bacharelando em Psicologia, membro do Banco de Itens da Diretoria de Avaliação da Educação Básica do INEP, colaborador e avaliador institucional do MEC, INEP, desde 2014 até a presente data. E observação, dentre outros, ou seja, não caberia aqui. Então, eu quero convidá-lo a fazer sua palestra. Então, eu saúdo a todos, parabenizando já a comissão organizadora desse evento por tão salutar encontro. Tudo que eu vi agora pela manhã foi assim fantástico. Merece inclusive a construção de um artigo. Bom, eu vou fazer a minha autodescrição para começar uma pequena apresentação ou uma grandiosa apresentação, um grandioso histórico do que foi é, a fundação, né, a história dos terapeutas no estado de Sergipe. E eu posso falar com certeza, né, com propriedade, porque eu estive basicamente em todos os momentos, desde o momento em que esse menino começou o processo de gestar, né? Bom, meu nome é Antônio Costa, já foi falado aqui um pouco sobre o meu currículo. Eu sou um homem negro, né? Estou com o cabelo raspado, né? Uso óculos, né? Estou com camisa vinho, um encharpe preto, um crachá de identificação de palestrante, calça preta, sapatos pretos e uso óculos. Bom, para além da apresentação, eu vou pedir, pode passar o próximo slide. Antes de fazer um pouco do relato da história, eu gostaria de fazer uma homenagem e um registro. Vou usar esse púlpito aqui para ficar mais à vontade, para não sentar ali, né? Eu vou usar aqui um registro durante dessa minha fala. Eu gostaria que a Deilde, por favor, fique aqui de pé, por gentileza. Essa mulher, vai ser rápido, essa introdução aqui. Um belo dia, eu entrei em parafuso. Eu entrei em pânico. Posso? E aí eu já tinha vindo de vários hospitais, alguns especialistas, e eu não conseguia dormir, eu não conseguia pensar, eu não era ninguém. Nessa época nós ainda tínhamos catálogo telefônico, né? E aí eu preciso de uma ajuda. 2 da manhã eu encontrei terapia natural, Adeildes, vou ligar. Eu liguei, se eu preciso de ajuda. Eu não conhecia. Preciso de ajuda. E aí ela me acolheu, primeiro na escuta ativa, atenta, respeitosa. Eu lembro-me que eu só chorava. E ela dizia: chore, fique à vontade, fique tranquilo. É isso mesmo, você está no caminho, se aperceba. E aí eu fui ficando mais calmo e ela disse: bom, pela manhã esteja no meu consultório, na rua tal, número tal, assim, assim. 30% eu já estava tranquilo e calmo. De 2 às 4 da manhã, no telefone, tá? Bom, 8 horas da manhã, lá estava eu. Aliás, não, 8 horas da manhã eu não consegui acordar. Paguei geral. Mas 2 horas da manhã, das 2 horas da tarde, mais ou menos 3 horas, eu cheguei. Tava lá uma maca, incenso, umas coisinhas, uma água, um chá.
E aí eu deitei, comecei a conversar e tal. Eu não sei mais de nada, eu sei que a gente virou amigo, paciente, então eu tenho minhas gotinhas, minhas consultas, minhas. E aí a gente foi crescendo, aprendendo. Eu curei, eu curei, eu curei, eu curei, eu curei, eu curei, eu curei. Não sei exatamente quando eu fui procurar a medicina alopática, certo? Precisei algumas vezes por uma questão de exames de imagem, alguns exames mais sofisticados que a terapia natural ainda não é possível fazer. Mas a história que me fez chegar até a Deilde, conhecê-la e ter esse respeito, né? E estar aqui sendo testemunha viva desse processo é essa pessoa incrível, essa mulher guerreira, e eu não vou utilizar do tamanho dela como uma característica, como um adjetivo para qualificá-la ou para mensurá-la. Eu vou dizer que é uma mulher guerreira, forte e, sobretudo, né, uma pessoa dinâmica e de uma empatia fantástica. Eu gostaria que todos ficassem de pé para dar uma salva de palmas para a nossa querida, né? E honrosa Deilde. Uhul! Para você, amiga. Para você. Para você. Obrigado a todos. Então, assim, vamos lá. Onde tudo começou, né? Nos anos 2000, éramos basicamente grupos individuais, algumas pessoas mais abastadas, já formadas, né? Faziam algumas reuniões, batia alguns papos, fazia um café, um encontro aqui, um encontro acolá. E no ano 2000 nós tivemos a nossa palestra sobre astrologia. Até porque a Deilde também ela é astróloga. Ela omitiu isso da história dela. Ela é astróloga, monta mapa, viu? Quem quiser aí pode fazer, né? Esse trabalho aí com ela. Então, a partir de 2000, iniciou-se uma série de cursos florais de Bach, Saint-Germain, iridologia, reiki, hipnose, entre outros cursos, né? Que foram organizados exatamente por quem? Quem? Doutora Adailde Marques. Nessa sequência, ela, né, trouxe para Aracaju um curso que eu fiz parte desse curso. Lembro-me que tem aqui alguns colegas que estavam presentes também nesse curso. Estou vendo ali, não sei o nome. Mas lá, curso de florais de Saint-Germain, né? Foi feito em 2001. Veio do Rio de Janeiro um especialista, né? Também terapeuta em florais, né, de Saint-Germain, a professora Neide, né? Foi a primeira turma de terapeutas formados no estado de Sergipe em 2001. Então a coisa não começou agora. Tem um histórico, tem uma pedra fundamental, tem uma pedra basilar aí, né? Muito fincada. Próximo slide, por gentileza. Bom, em 2002, foi montado um curso de hipnose, né, com o doutor Pedro Filho, da APCD, que é a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas de São Paulo. Foi de 31 e 1º de junho de 2002, onde participaram terapeutas e dentistas, né? Qual era o objetivo? Trabalhar a hipnose com o objetivo também de proporcionar ao paciente, né, uma experiência, né, diferenciada. Eu participei desse curso, inclusive, né, tenho lá meu pêndulo até hoje. Vamos ao próximo. E aí, nesse curso de numerologia, né, foi feito com a doutora Maísa, né, autora também de um livro chamado Numerologia, Relacionamentos Humanos e Empresariais, e esse evento aconteceu, né, no período de junho de 2002, entre 15 e 16. Aí está uma foto dos participantes daquela época lá, pode passar o próximo. Depois nós tivemos no período de 5 e 6 de abril de 2003 o curso de Reiki, né, ministrado pela professora Lenilza Andrade. Nós temos aí também agora alguns integrantes, né, participantes do evento. A gente está falando da história de Aracaju, Sergipe, tá? A Deilde trouxe a história do movimento a nível nacional, ok?
A gente está falando de Aracaju, Sergipe. Próximo, por favor. E aí nós tivemos vários cursos, né? Nós tivemos o curso de português para terapeutas, porque é importante sim saber utilizar a nossa língua. E aí, desculpe, eu fico muito aqui à vontade para falar, para comungar com a professora Calumbi, que é minha par, né? Eu também sou professor da área de língua portuguesa, e aí eu defendo que não só os professores, mas que todos os profissionais se adequem a utilizar uma língua efetivamente voltada para a compreensão do paciente. Quando eu falo português, não é falar o português latim, lusófono, é falar a língua do, falar e compreender a língua do paciente. É, sobretudo, fazer e entender e provocar comunicação. Tá? Então, esse curso de português ele foi crucial para que nós, terapeutas, possamos adequar a nossa linguagem, a nossa compreensão na vivência de quem a gente está cuidando e ou ajudando. Também tivemos ainda uma formação em terapeutas, também tivemos um curso dança do ventre, também trabalhamos com a radiestesia, eu também participei desse curso de radiestesia, dentre outros cursos que nós tivemos aí do período de 2001 a 2004, ok? Sempre, né, patrocinado, movimentado, né, orientado pela nossa querida Adeilde Marques. Próximo, por favor. Também tivemos várias palestras, né, ao longo dessa história. Mensalmente nós reuníamos colegas para palestras, comemoração dos aniversariantes de cada mês. Era uma forma que nós encontrávamos, enquanto não tínhamos uma entidade, né, não tínhamos a nossa associação de classe, era uma forma que nós encontramos para agregar os nossos colegas, os nossos pares. E aí, assim, comemora seu aniversário de esse mês, na outra semana, faz-se um chá. E aí a gente conseguia, de uma forma lúdica, agregar e manter esses nossos comparsas, nossos companheiros, de certa forma, um pouco mais próximos. Próximo. Participamos de inúmeras feiras, eventos. Por favor. Aqui nós participamos, né, de algumas experiências em creches, asilos, hospitais e faculdades. Uma das experiências e participações que merece destaque foi a nossa participação numa das faculdades bem importantes aqui do estado de Sergipe, especialmente de Aracaju, que é a Faculdade Pio Décimo, né? O curso de psicologia veterinária, eles pediram para a gente, né, fazer um trabalho com florais lá para eles e foi assim maravilhoso. Imagina você levar os florais para o curso de veterinária, dentro de universidade, dentro da academia, né? Então foi um momento assim muito ímpar e que assim trouxe um reconhecimento muito grande para a nossa categoria, inclusive foi resultado de um trabalho acadêmico de uma formanda na época. Próximo, por favor. Nós também participamos no Lado Azizi, em 2003, fizemos uma vivência, fizemos um estágio. Eu não gosto muito dessa palavra estágio, né? Fica muito escolástica. Eu gosto mais de vivência, porque você aprende, você troca, né? Você pode fazer modificações do trajeto, você sobe, desce, enfim. Essa vivência nos proporcionou a conhecer crianças, né, que são assistidos por um lar que presta serviços à comunidade e para o terapeuta que trabalha com pessoas de forma diferenciada, nada mais também do que ter esse olhar, do que ter essa proximidade com essa clientela. Para a gente foi muito importante essa realização no ano de 2003. Por favor. Também fizemos uma vivência na PAI, né, que hoje, inclusive, está comemorando, né, mais um aniversário. Tem até o forró hoje do Apaixonados, né, quem quiser contribuir, pode ir lá, né. Participamos aí dessa vivência em vários espaços lá da PAI, demos a nossa contribuição enquanto terapeutas, né, enquanto pessoas que também podem estar contribuindo para aquelas pessoas que têm uma deficiência de aprendizagem ou um transtorno de aprendizagem ou um transtorno mental. Próximo, por gentileza. Também estivemos na pastoral, fizemos uma vivência lá. A pastoral, ela trabalha com a pastoral carcerária, a pastoral das mulheres, a
pastoral da juventude popular do meio rural, enfim. As pastorais, elas servem de base para que a igreja, né, esteja mais próxima da comunidade de uma forma mais, vamos dizer assim, de uma forma mais lúdica, menos agressiva, mais humana, mais fraterna, enfim, próximo. Também fizemos mais uma vivência no Asilo Rio Branco, que é um asilo especializado para assistência a pessoas da terceira idade. É um asilo que ele é particular, mas também tem um convênio com o Estado e atende uma porcentagem também pelo SUS. E é um asilo que tem uma estrutura administrativa muito boa, uma estrutura predial excelente, né? E nós fizemos uma vivência lá, trabalhando com esse público especial, especialista, né? Da terceira idade. Os terapeutas também precisam estar dando esse suporte de vida, esse suporte de melhoria da qualidade de vida a essa população crescente e que tanto precisa de múltiplos e diversos apoios. Próximo. E aí, em 2003, no primeiro encontro de terapeutas, todas essas ações foram sendo colocadas em uma gavetinha, tá? A gente foi colocando assim nas gavetinhas e tudo isso gerou o primeiro encontro dos terapeutas em Sergipe. Então, no dia 19 de 11 de 2003, nós fundamos a Associação dos Terapeutas. E no dia 13 de 12 de 2003, nós fundamos a Associação dos Terapeutas Florais. Então, primeiro criamos a Associação dos Terapeutas e depois nós criamos a Associação dos Terapeutas Florais. Haja vista que nós fomos o primeiro, nós formamos a primeira turma de florais, né? Do estado de Sergipe. Então, nada mais justo do que a gente ter uma associação ou uma fundação para congregar esses formandos, esses profissionais que estavam até então soltos. Então, nós criamos duas instituições aí. Nós criamos uma fundação, a Fundação da Associação dos Terapeutas, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas estávamos lado a lado. E, na sequência, nós fundamos a Associação dos Terapeutas em Floral. Tá? Uma entidade para os terapeutas profissionais, uma entidade para uma categoria. Isso no mês 11 de 2003, mês 12 de 2003. Esse encontro aconteceu no Auditório do Banese, também uma instituição que tem sido um pouco nossa parceira. Por favor, próximo. E em 2004, nós fizemos o censo de cadastro dos terapeutas no estado de Sergipe, né? Nós demos conta de fazer essa contagem, de fazer o nosso inventário, na verdade. E aí, em 2004, a gente deu conta de fazer esse levantamento e o objetivo era, né, conhecer quais eram os profissionais que estavam congregados ali com a gente. Encaminhar, né, para o exercício legal da profissão, congregar a classe, orientar para a inclusão cadastral na CBO, porque até então a gente tem uma fundação de profissionais que não sabia exatamente como que iriam selar, como iriam gestar a sua categoria, a sua profissão. Tá? Então, a Associação de Terapeutas de Sergipe entra como se fosse uma assessoria, dizendo, olha, você precisa conhecer a sua profissão, o seu CBO é isso, e assim sucessivamente. Você precisa de um sindicato, você precisa reconhecer sua legalização. E aí fizemos esse chamamento, né, para fazer cadastro, enfim. Sergipe foi o estado que apresentou na época o maior número proporcional de terapeutas, né? Por favor, próximo. Em 2004, nós tentamos buscar a regulamentação da categoria, né? Esse marco aconteceu com uma palestra na Assembleia Legislativa, né? Foi um requerimento da então deputada Maria Mendonça, tá? E nesse momento aí foi na Assembleia Legislativa aqui do Estado, estavam lá a Deilde Marques, a professora Neide, o deputado Antônio Passos, né? E lá foi o primeiro momento em que o poder público abre o espaço e define sentar na mesa
para ouvir os anseios e as necessidades da categoria, vistas a essa regulamentação. Por favor, o próximo. E aí a gente já teve subsídios, né? Já tivemos força para montar o segundo encontro de terapeutas do estado de Sergipe, que foi realizado nos dias 11 e 12 de março de 2005. Eu estava lá, né? E nesse segundo encontro aí, encontro de terapeutas, teve uma fala nossa, com outros colegas, que a sugestão era fundar o sindicato. E aí abriu-se uma assembleia e nós saímos de lá com a fundação do Sindicato dos Terapeutas do Estado de Sergipe, que foi o primeiro sindicato de jurisdição, não a nível de Aracaju, mas a nível estadual. E aí o tema era regulamentação e ética e ética na prática das terapias. O objetivo era discutir sobre os rumos que a lei iria regulamentar a categoria, propor de unidades curriculares especiais. Eu até montei um histórico para a gente montar uma universidade de florais. A gente tentou dar, demos entrada, inclusive, junto ao EMEC para o registro dessa universidade, mas faltou para a gente na época o layout da estrutura arquitetônica e a gente não conseguiu um arquiteto, como diz, vou usar a palavra da colega comadre, do colega compadre, né? São Paulo, Minas, companheiros que eu não conhecia através do online. Exatamente. Então, se nós, na época, tivéssemos um compadre arquiteto, né? Vou aprender essa palavra agora, comadre e compadre. Ah, ela ali tá ali. Então, mas nesse caso a gente só gosta de compadres e comadres que contribuam, né? E aí, o que que ocorre? Né? O nosso objetivo também, como a gente não deu conta e estava assim, uma série de mudança, e a gente foi parado o processo, porque o MEC dizia assim, ó, a gente só vai avançar para as próximas etapas se vocês trouxerem esse material. Como a gente não conseguiu, foi vendo outras demandas e o tempo passou. Bem, outro objetivo, né? Congregar os terapeutas, algumas empresas também que pediam serviços, né? Capacitar também os terapeutas, criar comissão para elaborar o código de ética. E aí a gente já estava antevendo, né? Como que isso seria regulado, né? Como é que isso seria na prática, né? Ter uma carteira DRT, ser autorizado a trabalhar sem perseguição, enfim. Próximo. E nesse segundo encontro, nós tiramos uma carta conclusiva, que foi criada uma comissão, tá? Para a gente regulamentar o exercício legal da profissão, criando o código de ética, dizendo, olha, isso você pode, isso você não pode, o legal é se regulamentar, o legal é estar associado, o legal é você procurar a sua entidade de classe. E tá? Nós contamos com a colaboração, né, do nosso saudoso jornalista Claurêncio Fontes, que ajudou a concluir a carta, né, desse encontro. Também nós tivemos a participação do Kleber Melo, do grupo Bago de Jaca, Mingo Santana, Artistas da Terra, que prestigiaram esse evento. Então, nós sempre contamos com pessoas de bom coração que se juntaram a nós para contribuir e fazer com que essa nossa profissão consiga esse reconhecimento. Vamos para o próximo slide. O terceiro encontro aí já foi realizado na Escola Legislativa do Governo do Estado de Sergipe, né? E foi um encontro um encontro muito marcante, porque nós conseguimos trazer o Conselho Estadual de Educação, né? Conseguimos trazer prefeito, secretaria do município, nós trouxemos alguns vereadores, por exemplo, na época nós tínhamos o vereador Valdir Santos, que deu uma contribuição muito grande ao movimento, muito grande. Também tivemos o vereador Emanuel Santos, é preciso registrar aqui, né, Deilde, esse apoio, né? Vereador Valdir, também como o vereador Bairro vem aqui, eles também na época tiveram a mesma importância. Próximo slide, por favor. Nesse terceiro encontro, né,
Eu estava lá também, dando o meu apoio. Nós tivemos alguns eventos, tivemos algum apoio de alguns grupos musicais, né? Por favor, próximo. Já fomos aí para o quarto encontro, que foi na Câmara Municipal, e aí eu falei do vereador Manuel Nascimento, né? Falei também aí do Valdir Santos. Você colocou o Valdir aqui, né? Muito bem. O Valdir está aí. A gente estava aí nesse período, né? Já fazendo o nosso quarto encontro. Pode passar, 2011. E aí a gente conseguiu, né, a nossa carta sindical em 2007, né? Essa carta sindical é o que dava legalidade para que o sindicato realmente, de fato, fosse reconhecido como instituição, como entidade. Aí seria a certidão de nascimento. Como dizem na minha época, né, era a certidão de batismo, né? Era a certidão de batismo. Tu sente que era o único, como eu falei, né? A primeira carta sindical é justamente essa que ele está falando, né? De jurisdição estadual que fez com que o Sinte perdesse a jurisdição nacional. E depois disso vieram mais 5 cartas. Chegamos a 5 cartas. É outra história aqui. Então, vamos lá? Próximo, por gentileza. Então, as considerações finais. Apesar de todo o esforço da FENAT em organizar, conduzir os terapeutas no estado de Sergipe, ter projeto de lei municipal aprovado, carta sindical, muita história para contar e muita coisa a fazer ainda nesse estado e, quiçá, no Brasil, as gestões seguintes não conseguiram dar continuidade a tão digno trabalho. Tanto é que, abre parênteses, essa carta sindical que a gente ganha aqui no estado de Sergipe, em Aracaju, ela vai ser gerida, multiplicada em outros estados. E que depois, por questões políticas, essas cartas, essas certidões de nascimento, elas são todas anuladas e voltamos à estaca zero, com caracterizando a instituição como não existe, não tem nenhum valor sindical. Então, a gente que estava lá em cima, voltamos à estaca zero. Tanto trabalho, mas o esforço continua, a fé continua, a vontade não parou, porque os desejos, primeiro, eles nascem no sonho e na vontade. Mas a ação, ela não pode deixar de existir. E aí, na continuidade, a FENAT criou uma resolução aprovada no terceiro Congresso Nacional que ampara os terapeutas nos estados onde não há sindicato. Então, nós também, que não somos bobos e nem nada, a nossa assessoria jurídica disse assim, já que vocês não têm carta sindical para trabalharem nos estados e nas cidades, como vocês têm a federação, ficou dito lá no documento da federação que aqueles que não tiverem sindicatos nos seus estados, estando filiado à FENAT, têm legalidade tranquila para trabalhar. E aí a galera, ó, bora trabalhar, se filiou FENAT para lá, FENAT para cá. E a coisa começou a crescer e a gente começou a ver que no final do porão tem várias luzes. O difícil é você achar, ligar o botão interruptor. Assim, todos os terapeutas de todos os estados, onde não houver sindicato legalmente amparados por esta resolução, podem filiar-se à Federação Nacional dos Terapeutas, que continua a sua luta incansável pela categoria. Eu vou finalizar a minha fala dizendo o que o Jung disse. Quando você encontrar uma alma humana, ou que você tocar em uma alma humana, não seja mais do que isso. Cuide dessa alma humana. Então, vamos fazer assim com os nossos terapeutas. Terapeuta também cuida do outro e precisa ser cuidado. Eu vou pedir aqui ao prefeito, e ele, como um jovem político, que tem a Associação dos Prefeitos, né? Tem uma, por onde o senhor passar, o senhor já conhece um pouco da nossa história, leve um pouco
das nossas angústias, dos nossos anseios, diga assim, ó, lá no estado de Sergipe, no Aracaju, no meu Nordeste, diga assim, meu Nordeste, vou lhe chamar de compadre. Diga, eu deixei alguns compadres e comadres lá, que eles estão querendo esse reconhecimento, eles estão carecendo dessa ajuda. E diga isso a seu deputado, diga isso a seu senador, diga isso se o senhor tiver um compadre lá na Câmara, na Assembleia. Vamos multiplicar, certo? Eu lhe peço isso, por favor. Muito obrigado, sejam bem-vindos e maravilha de manhã e trabalho para nós. Obrigado, obrigado, obrigado.